Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na aula da disciplina de Projeto Integrador 5, onde nós vamos falar hoje sobre os instrumentos de abordagem familiar, né? Nós vamos trabalhar especificamente o genograma e o ecomapa, tá? Existem vários outros instrumentos de abordagem familiar, né? Mas o que nós escolhemos para trabalhar o projeto terapêutico singular é levantar dados através do genograma e do ecomapa, tá? Então hoje a nossa aula vai ser sobre esses dois instrumentos, tá? E antes da gente falar especificamente neles, né, trabalhar especificamente eles, vamos ver um pouquinho o que seria essa abordagem familiar, né? Quando a gente fala em abordagem familiar, ela se remete justamente ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros da família e também dos problemas que acometem essas pessoas, tá? Então, eu abordar a família é eu conhecer a família como um todo, tá? Eu preciso estar próxima dessa família, tá? Porque quanto mais o profissional de saúde compreende os padrões familiares, né, como ela se comporta, né, como ela se relaciona, é um passo assim, bem importante para a gente realizar intervenções que sejam compatíveis com o contexto social em que essa família está inserida, tá? Porque quanto mais eu conheço essa família, mais eu consigo envolvê-la no cuidado, né, dela mesma, tá? Então, a abordagem familiar se refere a isso, tá? Então, a equipe de saúde, o profissional de saúde conhece a fundo essa família a ponto de intervir de forma personalizada mesmo, né, diante dos problemas que essa família apresenta, tá? Quando eu devo abordar essa família, né? Como vou abordar essa família? São todas as famílias que vão ser abordadas, né? Todas as famílias da minha área de abrangência eu consigo fazer essa abordagem mais de perto, né? Mais personalizada, mais a fundo, né? Então, assim, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e, assim, a resposta, gente, é que a gente não tem como trabalhar todas as famílias da área de abrangência de uma estratégia de saúde da família, por exemplo, tá? Porque são inúmeras famílias. Então a gente escolhe, né, de acordo com alguns critérios, tá? Então, por isso que existem situações em que eu vou dizer, não, esta família aqui, ela precisa de uma abordagem mais direta, né, mais próxima. Eu preciso estabelecer um vínculo mais próximo com essa família, tá? Por quê? Porque tem situações em que essa família vai precisar ser trabalhada de maneira mais próxima, tá? Então, que situações seriam essas, né? Onde essa abordagem seria importante? Então, aquelas pessoas, né? Aquela família em que eu tenho pessoas que apresentam sintomas inespecíficos e que não tem assim uma causa aparente, né? Então a gente utiliza desse recurso para trabalhar mais profundamente e estudar mais profundamente essa família, tá? Outra situação. Então, aqueles pacientes que têm uma frequência de utilização do serviço de saúde assim é imensa, né? A gente chama de pacientes poliqueixosos, né? Vivem na unidade, sempre tem algum problema, né? Sempre está procurando o serviço de saúde com muita frequência. Então, a gente precisa compreender melhor, mais de perto, o que está acontecendo com essa pessoa, tá? Então, seria uma situação interessante para a gente trabalhar uma abordagem familiar mais profunda, tá? Pessoas portadoras de doença crônica, né, que vai ser o nosso alvo para trabalhar o projeto terapêutico singular, tá? Então, todos os portadores de doença crônica, né, hipertensos, diabéticos, pacientes renais, né, pessoas acamadas, tá? Então, assim, são pacientes em que a gente consegue fazer uma abordagem familiar, né?
e seria interessante a gente conhecer mais a fundo, né, o problema. Tá? Usuários com problemas emocionais graves, né, por exemplo, uma depressão, tá? Então, assim, a gente conhecer essa pessoa mais de perto seria uma forma interessante da gente trabalhar, né, dentro da abordagem dessa família, tá? Casos de violência doméstica, né? Pessoas que têm dependentes químicos dentro da família, então é uma situação que seria importante trabalhar a abordagem familiar. Pacientes que têm resistência ao tratamento, né, ou dificuldade para aceitar o diagnóstico, né, que foi descoberto. Então, são momentos, são situações em que a gente prioriza, né, essa família para trabalhar mais a fundo, tá bom? Bom, e aí a família, gente, ela sofre adaptações, né? Para se reorganizar dentro dessa estrutura familiar, ela sofre adaptações, né, diante das pressões que ela sofre, né, no dia a dia, tá? Então a gente percebe que a família ela sofre pressões tanto externa quanto pressão interna, né? O que significa essa pressão externa e essa pressão interna? Né? Então, tudo que é relacionado ao meio em que ela vive, né, a gente caracteriza como uma pressão externa que essa família recebe. Tá? Então, por exemplo, um membro da família que fica desempregado, né? Um membro da família que sofre discriminação, ou a família que precisa mudar, né, de moradia sempre, ou porque vive de aluguel, ou porque há outra oportunidade de trabalho em outro lugar, né? Então, assim, são pressões externas que essa família vai sofrendo ao longo, né, da vida e que ela precisa se reorganizar enquanto membro familiar, né? Enquanto vida familiar, para que ela consiga se adaptar às mudanças, né? E quando a gente fala em pressão interna, é tudo que está relacionado à relação dessa família, né? Dentro, né, da convivência interna deles, tá? Então, por exemplo, as mudanças naturais do ciclo de vida, né? Criança que passa a ser adolescente, e aí vem os problemas da adolescência, né? Ou um membro da família que é mais idoso e que mora junto com todo mundo, né? E aí ele tem suas necessidades diferentes, né? Então, assim, as pessoas precisam se adaptar a isso, tá? Doenças dentro da família, entrada de um novo membro na família, né? Ou através de nascimento, ou uma filha que casou, né? Então entra o genro na família, tá? Violência dentro da família, ou a perda de um membro, né? No caso de morte, tá? Então são pressões que a família a todo momento recebe, tanto de um lado quanto do outro, tanto interna quanto externa, e que isso vai fazer com que ela precise se adaptar, né, para poder se ajustar às mudanças, tá? Bom, e aí, né? Como construir esse genograma e esse ecomapa? Né? Como que eu posso fazer para levantar esses dados, né? O que eu preciso de dados para poder construir esse genograma e esse ecomapa, né? É o que a gente vai ver agora nos próximos slides, tá? Então, o genograma ele vai possibilitar a gente a representar essa família de maneira esquemática. Então, é um desenho que a gente vai fazer, tá? Onde eu vou ter a estrutura dessa família e eu vou ter a dinâmica dessa família. Ou seja, como essa família funciona dentro do processo, né, em que ela está inserida. Tá? Além de levantar, né, toda a estrutura e a dinâmica familiar, a gente também vai colocar eventos que são significantes dentro desse contexto. Por exemplo, uma separação, um divórcio, um nascimento, evento de morte, né?
perda de emprego, né? Então, assim, eventos significativos que podem trazer mudanças significativas para dentro desse contexto familiar, tá? As características básicas desse genograma, né? Então, a identificação da estrutura dessa família e como essa família se relaciona dentro dela, tá? Doenças que costumam ocorrer entre as gerações, né? Então, assim, a gente acaba visualizando nesse esquema padrões de adoecimento, né? A cada geração que passa, tá? Repetição dos padrões de relacionamento, né? Às vezes a família vive em conflito e um conflito atrás do outro, né? E isso vai passando de membro a membro, tá? Conflitos que vão desembocar no processo de adoecimento, isso também a gente consegue perceber dentro do genograma, tá? E também vai evidenciar, né, a dinâmica familiar e as relações entre os membros dessa família, tá? Tanto os membros que moram na mesma casa, quanto os membros da família, né, que não moram na mesma casa, mas que fazem parte do convívio, tá? Então, a gente consegue perceber essas características. Bom, o genograma ele possui dois elementos que a gente considera como fundamentais, né? Primeiro é o elemento da estrutura desse genograma, né? Que a gente chama de elementos estruturais. Então, no elemento estrutural, a gente tem a composição da família, tá? Onde eu vou colocar ali nesse genograma data de nascimento, grau de escolaridade, a ocupação de cada membro, né? Desculpa. Doenças, mortes, casamento, separação, divórcio, entre outros aspectos aí que a gente pode considerar, tá? E os elementos funcionais, eles estão relacionados especificamente à relação entre os membros, tá? Então, como é o relacionamento entre os membros da família? Como é a reação desses membros frente às dificuldades, né, que eles enfrentam, estresse do dia a dia, tá? Então, nos elementos funcionais, a gente vê realmente sobre como essa família funciona, né? Como é o funcionamento dela e o relacionamento dela. E o que a gente deve colocar nesse genograma, né? Então, ele tem padrões, né, que a gente deve seguir, tá? E um deles é que o genograma ele tem uma simbologia própria, tá? Apesar dele ter um padrão de símbolo, isso não impede da gente criar novos símbolos, ok? Desde que, quando eu utilize um símbolo criado por mim, na legenda, esse símbolo esteja contido na legenda, tá? Que é para todo mundo que olhar aquele genograma ali conseguir compreender o que está acontecendo naquela família, tá? Então, a simbologia própria, ela é um aspecto que deve conter, né, um componente do genograma, tá? Outra coisa, quando a gente vai montar um genograma, minimamente a gente tem que colocar 3 gerações, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um genograma da minha família, eu como paciente índice, ou seja, paciente que está sendo estudada, eu tenho que colocar a minha geração, a geração da minha mãe e a geração dos meus avós, tá? Isso é o mínimo, mas não quer dizer que eu não possa colocar mais gerações. Por exemplo, abaixo de mim vem os meus filhos, tá? Então, minimamente, a gente monta com 3 gerações, certo? Outra coisa que o componente do genograma especifica, né? Quando você vai colocar a sequência das pessoas, ele pede para que você coloque do mais velho para o mais novo quando você vai falar de filhos, tá? Então, você vai colocar, quem nasceu primeiro, quem nasceu segundo, quem nasceu em terceiro. Então, assim, na sequência, tá? De nascimento, ok?
sequência de nascimento dos filhos. Então, esse é um elemento do genograma que a gente precisa se atentar. Outra coisa, os nomes dos membros da família. Então, para cada símbolozinho lá que vai representar o sexo masculino e o sexo feminino, a gente tem que colocar os nomes. Professora, eu vou precisar colocar o nome completo? Não. Você pode colocar só o primeiro nome, ou você pode optar por colocar as iniciais do nome de cada pessoa, tá? Mas ele tem que estar identificado. Outra coisa que a gente tem que colocar é a idade ou o ano de nascimento, tá? Um ou outro. Outro item importante é a gente colocar as mortes, né? Ou seja, qual dos membros da família morreu, com que idade morreu ou a data da sua morte, tá? Então, nesse aspecto, ou vai ser a idade ou vai ser a data. Especificamente o ano da morte, tá? E também qual foi a causa da morte, tá? Então, a gente vai ter que colocar esses elementos aí. Outra coisa são doenças ou problemas significativos, certo? A gente também coloca como um dos elementos no genograma. Datas de casamento, separação ou divórcio também são importantes a gente colocar. A legenda, como eu já falei antes, né? No slide anterior. Então, todo símbolo que eu utilizar no genograma, para a construção do genograma, eu preciso colocar na legenda, tá? E as relações entre os membros dessa família também é importante, né? Para saber quem que tem conflito, quem se relaciona bem, quem tem uma relação muito próxima ou uma relação distante, tá? É importante a gente saber. E por fim, a gente precisa indicar nesse desenho esquemático quais membros dessa família moram juntos na mesma casa, tá? Que é para eu entender melhor, né, como que funciona essa dinâmica familiar, tá? O ecomapa, ele já é uma representação das ligações da família, ou seja, das pessoas que moram na mesma casa, tá? Em meio às estruturas sociais em que ela vive, tá? Então, basicamente, a gente vai desenhar o seu sistema ecológico, ou seja, como que essa família que mora na mesma casa se relaciona com o meio que está ao redor dela, né? Com a sociedade que está ao redor dela, certo? Então o ecomapa, gente, ele pode representar a presença ou a ausência de recursos sociais, culturais, econômicos, né, a qual essa família tem acesso ou não, tá? Então, a gente vai observar que tipo de rede de apoio, de suporte essa família está lançando mão, né, para se ajustar dentro da dinâmica da própria família, né? É impossível, né, a gente viver sem rede de apoio, tá? Então, seja ela menor ou seja ela maior, toda família tem uma rede de apoio, tá? Então, a gente vai analisar isso com o ecomapa, a gente tem condições de analisar essa rede de apoio e de suporte da família que a gente vai estudar, tá? E o que eu devo colocar nesse ecomapa, né? Então, assim como o genograma, eu tenho alguns componentes a ser trabalhado, né? Alguns componentes a serem trabalhados, a serem colocados dentro do genograma. No ecomapa, a mesma coisa, né? Então, que elementos eu vou acrescentar nesse ecomapa? E lembrando que quando a gente fala em ecomapa, a gente está falando daquela família que vive na mesma casa, tá? Que quando a gente faz o genograma, a gente vai fazer o genograma mais ampliado, tá? Então, vai ter a família que mora na mesma casa, mas também eu vou ter a família estendida, né? Famílias que moram fora da minha casa, mas que faz parte da minha família, do meu convívio e do meu relacionamento enquanto família, tá? Mas quando eu vou transportar isso para o ecomapa, eu vou analisar somente
aquele aspecto da convivência dessa família que mora na mesma casa, tá? Então, como essa família que mora junto se relaciona com o meio que está ao redor dela, com a sociedade. Então, desse meio, o que a gente vai extrair? O que são importantes, né? Então, a vizinhança é uma coisa que a gente pode colocar dentro do ecomapa, tá? Às vezes, o meu suporte, o meu apoio é o vizinho, né? Às vezes, quando eu passo mal, a primeira pessoa que eu chamo é o vizinho, porque eu não tenho carro, né? E o vizinho tem, e ele já se disponibilizou para me ajudar nesse sentido, tá? Então, a vizinhança, como que é essa relação dessa família com a vizinhança, né? Serviços da comunidade. Eu tenho relação com a creche, com a escola, eu utilizo a unidade básica de saúde, né? Em que momentos eu utilizo? Não, eu tenho plano de saúde, eu utilizo só para fazer vacina, né? Só para ir em campanha ou pegar o meu medicamento, tá? Então, essas coisas precisam aparecer no ecomapa. Os grupos sociais ao qual a família participa, ela vai na igreja, ela participa da associação de moradores do bairro, né? Em relação às relações significativas, né? Ainda falando de vizinhança, né? Eu tenho amigos da minha vizinhança, eu tenho vizinhos mais próximos, né? Eu tenho família que mora ali ao meu redor, ali próximo, e que é uma rede de apoio, né? Para mim, o trabalho, como que eu me relaciono com esse trabalho, né? Mais membros da família trabalham, ou é só uma pessoa que é provedora do lar, né? Então, são aspectos importantes para a gente analisar, tá? Ou outros que a gente julgar, né, importante. Por exemplo, se a família tem lazer, né? Tem momentos de lazer, ou outras coisas que a gente achar que sejam importantes colocar, tá? E qual que é o símbolo, né, que eu tenho que utilizar? Como eu já falei antes, a gente tem uma simbologia padrão, tá? Em que a maior parte das vezes a gente consegue utilizar essa simbologia padrão, mas às vezes a gente sente a necessidade de criar outros símbolos, tá? Não tem problema eu criar outros símbolos, mas como eu já falei antes, eu preciso colocar esses símbolos criados na legenda para que a pessoa que está habituada a analisar somente os símbolos padrão, né, para que ela entenda o que está acontecendo naquela família só de olhar para aquele desenho esquemático, né, que eu fiz daquela determinada família, tá? Então, a legenda é importante para que a gente entenda o que está acontecendo ali dentro daquele desenho. Então, os símbolos que eu posso utilizar tanto para o genograma quanto para o ecomapa, né, são esses símbolos de relação. Então, a gente tem símbolo de relação conflituosa, símbolo de fluxo de energia, né, ou seja, recursos da comunidade que eu mais utilizo, né, ou ausência de relação, então não tem ligação nenhuma linha liga nada, tá? Relação forte, relação muito forte, ou relação fraca e distante, tá? Pela linha tracejada, tá bom? Então, assim, são símbolos padrões que a gente utiliza, mas, reforçando aqui, eu posso fazer uma simbologia própria, desde que esteja representada na legenda, tá? Outros símbolos padrão, né? Esse daqui eu uso especificamente no genograma, tá? Então, o quadradinho ele vai ser o homem, o círculo vai ser a mulher, tá? O quadrado ou o círculo é riscado em diagonal ou riscado, né? Com o X é representado por morte, tá? O quadrado ou símbolo ou círculo, né? Com outro quadradinho ou um círculo dentro, no caso, se for a mulher, né? Ela vai ser paciente índice, tá? Ou seja, o que é paciente índice? É o paciente que está sendo estudado naquele momento, tá? Esse quadradinho aqui com número, a gente representa com 2 homens, o círculo
com o número, a gente representa pela quantidade de mulheres, que pode ser 2, 3, 4, depende, tá, gente? Isso aqui a gente usa muito para famílias que são numerosas. Por exemplo, meu avô e minha avó tiveram 10 filhos, mas eu não tenho nada significativo para falar sobre 3 tias minhas. Então, eu compilo, né, em um círculo, coloco o número 3, porque eu não tenho nada de significativo ali para representar. Por exemplo, ela teve câncer, ela tem hipertensão, entendeu? Então, eu faço esse compilado onde eu não tenho muitas coisas significativas para falar, tá? E aí é uma família muito numerosa, a gente acaba compilando, tá bom? Esse losango com o número, então aqui representa 4 nascimentos com sexo não especificado ou sexo desconhecido, tá? E aí tem simbologia de abortamento espontâneo, abortamento induzido, símbolo de gravidez, símbolo de gêmeos dizigóticos ou monozigóticos, símbolo de adotado, né? E aí eu tenho a simbologia onde eu vou colocar as datas, tá? Então o ano de nascimento vai em cima, o nome embaixo, a idade ou o ano da morte vai embaixo, tá? Então, assim, são símbolos e assim, gente, isso tudo é adaptável, tá? Não quer dizer que porque está mostrando aqui que é desta maneira que a gente não possa adaptar. Por exemplo, a idade eu posso colocar dentro do quadrado ou dentro do círculo. Então, isso depende muito de como você quer o visual do genograma, tá? Desde que essas informações estejam contidas. A forma com que você vai colocar, se é em cima, se é embaixo, se é do lado, não importa, tá bom? Agora aqui as ligações, né, de casamento, divórcio, separação, é interessante a gente colocar o ano em que isso ocorreu, tá? A simbologia, né, para a gente colocar aqui da pessoa que não é casada, mas que vivem juntos, a gente acaba colocando o ano em que eles começaram, né, a viver juntos, tá? E se vocês perceberem aqui, a simbologia para eu representar o divórcio é diferente da separação, tá? E quando eu coloco essa linha ao redor, né, de alguns membros, essa linha representa exatamente as pessoas que vivem juntos na mesma casa, tá? Lembra que lá no genograma, quando eu falei antes, a gente precisa representar, né, quem são as pessoas que vivem juntos na mesma casa. Porque quando eu for transpor essa família que vive junto para o ecomapa, eu vou trabalhar o ecomapa somente dessas pessoas que vivem juntas na mesma casa, tá? E essa simbologia aqui é para eu representar uma relação conflituosa, tá? Então, eu faço ligações entre os membros. Então, por exemplo, vamos dizer que esse membro aqui, ela viva em conflito, né, com a mãe, tá? Então, essa pessoa, essa filha, ela tem uma relação conflituosa com a mãe dela, tá? Então, eu faço essas ligações para representar isso, tá? Então, vamos dizer aqui que essa filha, ela tem uma relação muito próxima com a mãe, né? Então, eu vou representando, tá? Outros símbolos padrões, né? Então, relacionamento fraco, relacionamento próximo, relacionamento extremamente próximo, muito próximo, uma relação dominante, tá? Problemas de matrimônio, né? Problemas matrimoniais e relação fora do casamento, tá? Aqui é uma representação de divórcio, lembra? Só que nesse caso, a mãe está com a custódia das filhas, tá? Então, o pai e a mãe se divorciaram, né? Olha aqui, faltou o ano do divórcio aqui, tá vendo? E quem ficou com a guarda dos filhos foi a mãe, tá? Agora aqui é uma representação, né,
de um casal que está atualmente casado, né? E que eles tiveram vários cônjuges, certo? Então, essa mulher aqui casou a primeira vez com esta pessoa lá em 1976, tá vendo? Divorciou. Depois ela veio e casou com este homem aqui, lá em 1982. Divorciou, ok? A mesma coisa aconteceu com ele aqui para trás, tá? E hoje eles continuam casados, tá bom? Aqui é um exemplo de um genograma, tá? Onde eu tenho o paciente índice. Este é o paciente índice, tá? Esta aqui é a mulher do paciente índice, a esposa do paciente índice, certo? São casados há 47 anos, vocês estão vendo? Tem um padrão, mas eu posso rever esse padrão, desde que deixe claro, tá? Então, ele optou aqui por não colocar o ano do casamento, mas colocou aqui a quantidade de tempo que eles são casados, tá? Aqui, ó, são os filhos desse casal. Então, aqui eu tenho a Milka, de 44 anos, percebam, né, que está vindo da mais velha para a mais nova. Eu tenho a Rebeca, de 42 anos, eu tenho a Raquel, de 39 anos, Kainan, de 37. Aqui eles tiveram uns gêmeos, né, que faleceram em 1976, tá? E a Diná, que tem 35 anos, certo? Então, esse é um casal que tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá? E aqui ele está representando quem mora na mesma casa. Ó. Então, eles moram junto com Diná, com Kainan, com Rebeca e com Milka, que, por sua vez, né, casou-se 2 vezes. Aliás, que por sua vez casou, né? Teve uma filha, ó, teve uma filha que é a Sara, então a Milka teve a Sara, né? Milka se divorciou não, separou, né? E Sara, que também casou em algum momento, separou, ok? E teve Eva. E aí, atualmente, Eva e Sara moram junto com Milka, Rebeca, Kainan e Diná, que, por sua vez, moram junto com os pais, tá? O Absalão e a Abigail, certo? Então, essa aqui é a representação de uma família, ok? Percebam aqui que foi colocada a legenda, né? Com os itens importantes aqui para se estabelecer, né? Para que a pessoa que esteja visualizando esse genograma consiga compreender o que está acontecendo, tá? Então, aqui eu tenho a doença, padrão de doença, né, dessa pessoa, né? A Abigail também, ela é hipertensa diabética, tá? Esse aqui, o Absalão, sofreu AVC e é hipertenso, tá? Aqui eu tenho a ocupação dele, né? Atualmente ele é aposentado. E aqui eu tenho a ocupação de cada membro da família, tá bom? Já o Ecomapa, né? Vocês lembram que lá atrás eu falei que para o Ecomapa eu vou precisar somente das pessoas que vivem na mesma casa. Isso aqui já é de uma outra família, tá? Não tem nada a ver com a família anterior. Mas aqui está representada as pessoas que vivem na mesma casa, tá? E que têm as suas redes de apoio, ok? Representadas nesse esquema, tá? Aqui é a legenda desse ecomapa, certo? Para representar o que são essas linhas, né? De ligação, tá? Ou ausência de ligação, não tem nada ligando aqui, certo? Então, essa família aqui, ela tem várias situações em que ela utiliza, né?
do meio em que ela vive, tá? Então, é uma criança que tem uma necessidade de doença mesmo, né? De acompanhamento por uma doença, tá? Então, ela utiliza muito o serviço hospitalar, né? Em relação à prefeitura, eles estão em constante ligação, né? Por conta dos serviços que ela utiliza, né? Que a família utiliza, então serviços de transporte, né? Ambulância, a Secretaria de Educação, né? Utiliza o ônibus escolar, tá? Casas de apoio, serviço odontológico, eles têm lazer, família estendida da mãe, a família estendida do pai, eles não têm um elo de ligação, tá? A criança ela tem uma ligação com a escola, com os coleguinhas da escola, eles têm muita ligação com a fé, né, com a igreja e com o Hospital das Clínicas, que é onde a criança mais utiliza os serviços de lá, tá? Então aqui nesse caso eles resolveram representar cada serviço, né, que essa família utiliza desse hospital, tá bom? Bom, finalizando aqui, gente, para concluir, né, só para a gente relembrar aqui, o genograma ele vai sempre identificar as relações e as ligações dentro do âmbito familiar, tá? Então, é a estrutura da família, certo? E como esta família funciona, ok? Entre elas. Qual que é a relação desses membros da família? Enquanto que o ecomapa ele vai identificar as relações da família com o meio em que ela vive, tá bom? Lembrando que a nossa vida não é parada, certo? Ela é dinâmica, as coisas estão sempre acontecendo, certo? Então, são instrumentos, gente, que não dá para eu fazer hoje e daqui a um ano achar que vai estar do mesmo jeito, tá? Não estará, porque é um processo dinâmico. A nossa vida é dinâmica, né? Sempre há mudanças, certo? Então, são instrumentos dinâmicos que sempre vão modificar conforme o tempo vai passando, tá bom? Então, quando eu faço o genograma e o ecomapa de uma família hoje, eu estou tirando uma foto desta família hoje. É o retrato daquele momento em que a família está vivenciando, tá bom? Então, não tem como eu fazer um genograma e um ecomapa e engavetar esse genograma e ecomapa, porque não vai ser essa a realidade dele daqui a um mês, por exemplo, tá? Então, se é uma família que precisa estar sempre em acompanhamento, eu terei que sempre revisar esse genograma e esse ecomapa, tá bom? Porque as coisas vão modificar conforme o tempo vai passando, certo? E essas são as referências utilizadas nessa aula, tá? No ambiente virtual de aprendizagem tem outros materiais que eu disponibilizei, então vocês vão chegar lá, vão baixar o material e vão fazer a leitura complementar, certo? Para que vocês possam fazer a atividade que eu solicitei e que já está lá no AVA, ok? Até mais então, pessoal!